No segundo bloco. Uma pergunta, né? O que é o fator de planejamento? O que é o fator de interesse social? Porque dependendo do que for, a pessoa não precisa pagar nada. Né? Se for zero, acabou, não é oneroso para ele. E também há um esclarecimento: a outorga onerosa só vai poder existir. Por exemplo, se naquela região pode construir 4 andares, é 4 andares. Não adianta fazer 5, 6, porque não é possível pela lei europeia. Certo? Quer dizer, a outorga onerosa não dribla isso. Não. Ok. Não. E, por favor, o que seriam esses dois fatores aí? Assim, vamos fazer o bloco e depois ele responde. Certo. Só para aproveitar, como vai ter que responder para ele, como conceitua esses dois e quem decide entre esses dois limites aí. Gostaria de a Secretaria me explicasse e desse um exemplo de sombreado que foi concretizado em São Paulo. Já está aplicando isso. Essa é uma das perguntas. Com relação pode repetir, à outorga onerosa, como a própria palavra diz, é onerar aquilo que já está excessivamente tributado. O brasileiro já não aguenta mais a carga tributária. Então, onerar o metro quadrado do terreno, onerar o metro quadrado de construção. É isso. E dando um exemplo vivo, eu tenho um terreno no Cambuí, cujo coeficiente é 3 vezes. Ele vale pelo potencial construtivo. Ele é negociado no mercado pelo aquilo que ele pode ser de construção em cima. Mas ele vale 100 mil reais o metro. A prefeitura vem e toma 2/3 e baixa para 1. Consequentemente, baixou. O valor do terreno baixou para 1/3. O valor do IPTU vai baixar para 1/3. Se não você desapropriar de 2/3 do meu terreno, e vou continuar pagando IPTU pelo valor venal. Vai cair o valor venal proporcionalmente. Para quem pagar o valor venal, o valor dos terços do terreno, se ele passa a pagar em casa. É isso aí, por você pensamento. Mônica, encerrar esse bloco, aí eles respondem, a gente inicia outro bloco e a Gisela já está, né? Já está inscrita. Eu fiquei curiosa com aquele quadrinho no pé ali que você colocou das cidades que já aplicam, dizendo que nós estamos atrasados, veja só, porque esse povo aí já está aplicando há um tempão. Eu queria ter 2 perguntas, uma até um pouco na linha do seu Serra. Primeiro, todas essas cidades baixaram para eles 1. O que eu me lembro, entre outras coisas, me chamou muita atenção numa apresentação da, se não me engano, Vanessa, né, aquela moça da FUCAM, que ela disse que, em bom português, embora ela tenha sido mais política, que existe uma grita meio esperada até e generalizada das cidades quando esse novo conceito é imposto. E que quem, pelo menos foi a minha interpretação do que ela falou, quem berrou mais, levou mais. Quer dizer, algumas cidades não berraram muito, ficou conhecido mesmo. Outras berraram mais, foi para 1.2, 1.5, aí deu uns exemplos lá de São Carlos, se não me engano foi para 2, sei lá. Então eu queria saber se todos esses foram para 1. E o que foram, o que não foram, quer dizer, é legal a gente ter gente que já fez isso, eu sou muito contra inventar roda, né? Como é que estão indo está indo a construção da cidade com essa novidade, com esse rebaixamento do índice, essa questão do PTU, como é que fica? Sim, a gente vê o que eles acertaram, o que eles erraram e a gente se previne um pouco. Está encerrado o bloco, nossa palavra central, depois a gente abre o segundo bloco. Tá bom? E a Gisela já está inscrita. Alguém mais quer falar no segundo bloco? Coelho, Verde.
Não, eu só tô com a mão levantada. Só tô coçando a cabeça. Tá amadurecendo. Eu tô vendo que tem uma e pelo. Ele falou, Tá fazendo interrogação. Questão do seu Pimentel. É uma forma da gente ver, não deixa de ser outorga essa proposta do senhor. A ideia da gente não cobrar em cima do adensamento é que a gente não está querendo, por exemplo, que ao longo dos eixos de transporte a gente tenha prédios enormes de apartamentos enormes. Vai ter pouca densidade, porque serão poucos apartamentos. A nossa ideia é o contrário. Ao longo dos eixos de transporte, a gente quer que a densidade seja alta. Se a gente começa a cobrar por densidade, a gente está desestimulando que isso aconteça, né? A gente quer o contrário, a gente quer estimular. A gente gostaria de chegar a um nível de detalhamento da lei de uso e ocupação, que para determinados tipos de ocupação, ao longo desses eixos, que a gente tivesse, inclusive, uma densidade mínima. Não só a máxima, porque a máxima é natural que a gente estabeleça para que aqueles equipamentos públicos que estão instalados nessas regiões deem conta, minimamente, de atender aquela população. Mas um coeficiente mínimo, em algumas localidades, é interessante justamente para a gente garantir que a gente tenha uma densidade populacional mais interessante. Então, áreas mais nobres, mais próximas de transporte público, por exemplo, passariam a ter prédios menores, apartamentinhos menores, talvez sem obrigação de número de vagas, uma vez que está ali perto do transporte público, né? Isso num gradativo, quando a gente já tiver um transporte público, de fato, que também tem que caminhar para esse lado também, né? Não dá para a gente imaginar só um lado e esquecer que o transporte público ainda não é satisfatório. Mas, então a lógica é diferente dessa que o senhor propôs. Estacionamento, subsolos, a gente não imagina que compute na outorga mesmo, nem no coeficiente. Não entra. Né? Abaixo do térreo não entra. E o térreo? O térreo hoje não entra na outorga, né? Hoje não, no coeficiente. Não, desculpa, no coeficiente. O hall do prédio. Não é. Uma área de lazer, maior. Não é mais confortável? Sim. Vamos fazer menor para poder aproveitar em apartamento, eu acho isso. Não, mas hoje já não entra. Que essa O que é garagem. Só para esclarecer, tá falando que durante de... os eventos, as reuniões, foi deixado claro que seria o metro quadrado de construção por. É isso mesmo. Incluindo essas áreas. De garagem? Ah, não. Então tá, não. Não, de garagem não. Se isso não se esclarece... Todos os espaços de fruição pública, por exemplo, não seriam contados. Porque eu entendi, por todas as vezes que eu vi, que aquele pessoal da FUNAM falou claramente, você pega o valor do metro quadrado, vezes a quantidade de metros quadrados, vezes o coeficiente de aproveitamento e tal, é sobre tudo. Eles deixaram muito claro isso. Se vocês dizem que não é assim, já diminui bastante a quantidade de problemas que vocês vão ter. Não, garagens, por exemplo, que ficam no subsolo, não, porque o subsolo não entra no coeficiente. O térreo já passaria a entrar. O térreo hoje não entra, mas passaria a ser parte do coeficiente. Qual a tese disso? Mas uma tese, dando um gancho no que o Coelho falou, que o Pimentel rebatizou, é o seguinte, não é só o fator garagem. As áreas comuns que agregam valores de bem-estar para quem está habitando aquele espaço, ela não está aumentando a densidade do entorno. Então não seria só específico a garagem. Quando se fala em térreo, na maioria dos casos a gente se fala em lazer, né? Então isso deveria ser visto. Que não tem unidade Tem habitacional. um detalhe. Pode ser mas isso pensado, sim. pode ser Eu acho que é pensado. tudo, eu acho que a gente está aqui para construir, porque diz que você não destinou terra a unidades habitacionais, como a gente conhece e lê alguns projetos, já deixaria determinado. Eu acho pertinente. É justo, né? Acho que é válido a gente É o avaliar. seguinte, você está falando de DOT, por exemplo, o segundo DOT mais utilizado, né, que vocês estão estruturando tudo pelo eixo de transporte, é elevador. Depois do ônibus é elevador. Então por que nós vamos contar a caixa de elevador também no coeficiente? Se ele é um meio de transporte.
Não, casa de máquinas, elevadores, escada, nada disso entra, né, Conceição? Essa aí você não tinha ouvido aquela? Inclusive, alguns ainda tem condutor, né? Essa aí foi de longe. Ainda gera emprego, né? Ainda gera emprego. Porque tem uma sensação. Não, mas ó, só esclarecendo, a nossa, é claro que isso tudo ainda precisa ser detalhado. Como eu falei, nós estamos trazendo aqui no meio da elaboração. Mas a nossa intenção, vamos repensar a coisa do térreo, acho que vale a pena, mas térreos que não para apartamentos, né, porque acontece bastante, mas área de elevador, escada, casa de máquinas, nada disso já se pensava em cobrar mesmo. Mas a escada conta hoje. Não conta o elevador porque é um vazio. Mas A conta escada conta só em um andar. Não, conta em todos os andares. Essa é uma briga de interpretação. Mas aí Vamos fazer o seguinte. Ai, quando eu trabalhava na Semur, Fazer assim perguntas. São 4 perguntas. Vamos responder as 4. Eu peço que vocês anotem. Tá, eu sou. O Pimentel, o Ídio, o Coelho. Quando eu falei o primeiro índice para a área residencial, está sendo o mesmo para uma área industrial ou comercial? É certo isso? está sendo mesmo. É assim que a gente... Eu acho que sim, eu acho que faz sentido. Não, acho que é uma regra... Pode até ser, mas o conceito é outro. Acho que vale a pena a gente lembrar que uma das questões também que tem sido motivo de complicações, digamos, na interpretação legal, é você ter muitos rabichos. Isso se calcula assim, aquilo se calcula assado, aquilo se calcula cozido. A proposta de simplificação, porque a gente tem que fazer opções. Se a gente quer uma proposta de simplificação, que o senhor leia, sabe exatamente o que se trata, eu leia, e qualquer um leia e saiba do que está se tratando, nós não podemos ficar dando voltas, porque senão a gente não fixa conceitos e a gente não consegue que a gente tenha a mesma compreensão e qualquer cidadão que leia aquela lei tenha compreensão do que nós estamos falando. Daí vem como uma coisa de especialistas que é hoje. Hoje a gente precisa de assessoria, inclusive nós aqui dentro, para fazer uma interpretação do que afinal aquela vírgula ali está dizendo. Então, não são poucos os casos que juntam agente jurídico, Semur, meio ambiente, então, para entender o que uma lei quer dizer. Eu acho que essa diretriz nós também não podemos perder. E do que, pelo menos se é que eu compreendi exatamente, o plano diretor, ele vai indicar locais adequados, quer dizer, uma sinalização tanto para a sociedade como para as políticas setoriais, de onde está sendo indicado para o desenvolvimento da cidade, para o seu adensamento. Quer dizer, você dá uma condução comum, tanto para a política de educação, a política de lazer, de cultura, que é para aquele sentido. E hoje nós estamos vendo, assim, hoje, é a história de Campinas, que nós temos pontos de adensamento sem nenhuma conexão, nem sequer com a possibilidade de atendimento básico. Então, acho que a gente tem, aqui eu acho que nós somos chamados a olhar coletivamente. Acho que vocês trazem uma experiência setorial, mas o nosso esforço é olhar coletivamente. Então, determinados terrenos vão sofrer um processo de ajuste sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. Mas, como já mostram as experiências em outras cidades, não é um confisco, não é uma hecatombe que baixa sobre a cidade de maneira alguma. A cidade se torna mais racional, mais inteligente, inclusive para as atividades econômicas. Isso aí está sendo uma resposta que ela tem que dar, ou você... Eu sou parte da equipe da assessoria. Você está dando a resposta? Sim, sim. Está contribuindo no debate. Se desse um exemplo prático e sobre a pergunta que eu fiz é com relação ao IPTU, se ele acompanha a depreciação do terreno. E eu sou do criado, por exemplo, sou do criado que tinha sido aplicado. Só um minutinho, porque indo pela ordem aqui, tem o seu Ilho, né?
perguntou o que é o fator de planejamento, o que é o social. Só que eu acho que antes de entrar na resposta do Sol Pimentel, nessas discussões de alinhamento com a IDEC, que está desenvolvendo o plano de mobilidade e contratou a TTC de São Paulo, vai de encontro com que a proposta nossa de adensamento nesses eixos viários, nessa estruturação urbana. Porque você só consegue viabilizar um modal ou um sistema de transporte, um BLT, um VLT, que paga a conta desse sistema de transporte se a gente tiver uma densidade maior nesses eixos, né? Então por isso que a Érica, só completando a sua resposta, isso, maior. Já dá, Então, mas isso que eu queria complementar. Via pagamento. Ele já está. O cidadão compra o planejamento. Eu acho errado comprar o planejamento. Eu acho que ele deve pagar a contrapartida. Ele não está comprando contrapartida, ele não está estragando o planejamento. Depende de como o senhor encara. Assim, ele não está estragando o planejamento. O planejamento está dizendo para ele, aqui nessa região o senhor pode chegar até 2. Mas o senhor não necessariamente precisa. Como hoje, onde a zona 17, 2/3 do que eu analisei enquanto eu trabalhava na CEMURB não chegava a coeficiente 5. Praticamente nada do que eu analisei aqui no centro da cidade chegava no coeficiente 5. Praticamente nada. Então, se hoje não chegou, você não vai estar estimulando a aumentar. Além de não chegar hoje sem pagar, agora tendo que pagar, não sei. Mas o que eu estou querendo dizer é outra coisa. O fato de você... aí acho que é outra discussão. Podemos depois entrar nessa. Mas só para eu responder o seu Pimentel, a gente não está estragando o planejamento. A gente está dando o limite máximo, como hoje é dado. É a mesma coisa. E a contrapartida que o senhor está falando também está sendo dada. Agora, abaixo de 1, nós não podemos cobrar. A pessoa tem o direito também. Ela compra o terreno e qualquer coisinha que ela for fazer ali, ela vai ter que pagar. Também a gente começa a ferir. Tem que pagar pela impermeabilização, tem que pagar pela... Não, mas aí ele tem na lei de desocupação do solo as taxas de permeabilidade. Ele produz bens e produz ônus. Sim, mas aí é um outro tipo de taxação, é questão ambiental, né? A gente está entrando num conceito mais ambiental, que tem as legislações, a questão de permeabilidade do solo, a nova lei de uso propõe caixas de contenção de chuva, arborização dentro do lote. Tem uma série de quesitos que a nova lei, que ainda está em fase de elaboração, mas tem os quesitos ambientais dentro da lei que procuram mitigar isso daí. Agora, um debate. Com relação ao fator de planejamento, teria uma tabelinha, respondendo ao Coelho, ninguém decide, teria uma tabelinha do que faz o fator social ser aplicado e do que faz o fator de planejamento. Então, o fator de planejamento é aquele incentivo para as pessoas que fizerem determinados usos e ocupação do solo que vão de encontro ao encontro do que a gente está propondo. Então, por exemplo, aquilo que eu falei, ao longo dos eixos de transporte, a gente quer usos mistos, né? A gente quer que a gente tenha movimento comercial durante o dia, residências à noite. É interessante o uso misto. Então, se a pessoa fizer tipo de ocupação HCSE, que é o tipo misto na lei de hoje, ela teria um incentivo, um desconto na outorga. Se ela fizer o social aqui, se ela fizer uma habitação de interesse social dentro das áreas de empreendimento de interesse social, que são áreas demarcadas pela SEAB, o fator é 0, ela não paga outorga. Se fizer fora dessas áreas, o fator é meio. Então ela paga meia outorga. Só uma pergunta, vazios urbanos estão enquadrados dentro do FP ou não? Não, o vazio urbano, aqueles que forem considerados vazios urbanos mesmo, eles teriam o IPTU progressivo. É outro? Não. Bom, aí você tem que... Porque nós estamos falando de incentivar os então, empresários a ocupar espaço. Então, se esse vazio urbano, pelo que eu entendi de todas as palestras, foi nós vamos incentivar a ocupação de vazio urbano, porque ali tem infraestrutura, eu não vou gastar mais dinheiro. Se ele tiver... Não, se ele você está falando, vai onerar mais quem quiser. Não vai onerar. Como onerar? A ideia é que você falou que haveria
IPTU progressivo, É um não. conjunto, IPTU né? progressivo. Porque quando você pensa em instrumentos urbanísticos, eles são um conjunto de ações. Por exemplo, no vazio urbano, Estimular a se ocupação. a gente quiser que se o proprietário daquele vazio for fazer atividades daquela ordem, por exemplo, usos mistos ao longo do eixo de transporte, se ele for empreender uso habitacional com uma certa densidade, ele vai ter a outorga, o desconto mesmo também. critério de todos. Seja num bairro longínquo ou num bairro onde o vazio urbano hoje incomoda, ele precisa de ser incentivado. Se você usar os mesmos índices, você obviamente não está ajudando a criar mecanismos de ocupação desses vazios. Deixa eu tentar contribuir nessa discussão, Eduardo. É o seguinte, são duas situações diferentes. O vazio urbano, o tratamento para, vamos dizer assim, estimular o uso, vamos dizer, antes assim, penalizar o não uso. Sim, a primeira etapa, certo? Então, tem lá o PEUC, tem lá o IPTU progressivo, desapropriação com o título da dívida pública, são os instrumentos. Para quê? Para que as pessoas passem realmente a utilizar o vazio urbano. Quando ele vai empreender, entra no que a Érica está falando, nos fatores que amenizam, entendeu? Ele vai daquele zoneamento, ele vai ver, vamos dizer que o coeficiente base seja 1, lá pode construir 2 ou 4, sei lá eu, entendeu? Ou o tipo de coisa que ela está falando, que pode os fatores, influir o fator de planejamento, o fator social, ele vai ser beneficiado. Então, são dois momentos diferentes. Mas você incentiva a ocupação. Não, se você, no empreendimento, você tiver instrumentos, né, e mecanismos de redução da outorga, por exemplo, ele é um incentivo. É o mesmo critério válido para qualquer área da cidade. Ela está dizendo o seguinte... Não, mas ele está premido, diferentemente de uma área que já está... que não é um vazio urbano, mas é um terreno diferente. Quando você coloca os instrumentos urbanísticos no sentido de, olha, esse daí não está sendo construído, não está sendo parcelado, não está sendo utilizado, não está sendo construído, aí é uma espécie de penalidade. Não, veja bem, eu não quero polemizar. Não, eu estou dizendo que são dois momentos diferentes. Vai aparecer e tal. Não é um momento aqui de ficar explorando demais as dúvidas. Mas, veja bem, não é preciso entender muito bem o português para entender o seguinte. Se eu tenho, vamos dizer assim, um empresário X, ele tem uma decisão. Ou ele vai comprar esta área ou aquela lá longe, depois do aeroporto, lá, perto do aeroporto, onde lá não tem infraestrutura e aqui tem. Então ele pergunta assim, o que me incentiva eu comprar esta e não aquela? Aí você diz assim, não, se você fizer uma ocupação mista, você terá incentivo. Mas isso não tem nada a ver, porque tanto ele pode ter incentivo aqui ou lá, é a mesma coisa. Não. Aí que tá, porque lá ele está longe do transporte. Isso que eu expliquei, dependendo da área que ele está, ele teria... Mas ele pode comprar lá perto do eixo de mobilidade. Não, perto do eixo de mobilidade. Não, é que o eixo de mobilidade... Não, talvez o exemplo. Por exemplo, se ele vai comprar, o senhor deve estar falando, ele vai comprar aqui ou aqui. De ônibus, né? do Vida Nova. Ele está dentro do critério. É a mesma coisa. O que eu estou querendo só ressaltar para vocês é que vocês precisam, aquele conceito que eles passaram de ocupar o vazio urbano precisa ser transformado num índice. E do jeito que está, vocês não estão fazendo isso. Desculpa eu falar isso. Não, mas desculpa, não estamos aqui para isso. Certo. Com relação... Até se pudesse... Vamos dar sequência para a gente não perder o fio da meada e ter outras pessoas para falar. Com relação à pergunta do Serra, a Conceição já respondeu em parte. Toda a cidade de São Paulo é cobrada outorga onerosa. E hoje é tudo coeficiente 1. Já adiantando um pouco a resposta, São Paulo lá em 2002 tinha partes coeficiente básico 1, partes coeficiente básico 2. Hoje o novo plano é tudo 1, né? Dá um exemplo. Como assim? Todas as construções, eu não tenho como te dar um exemplo. Todas as construções acima do índice básico pagam outorga em São Paulo. Isso está ligado a sortear. E
É outorga. A outorga, o solo criado passou a ser chamado de outorga onerosa, desde o Estatuto da O Cidade. alargamento, ou seja, a continuação do alargamento da Faria Lima. Aí a operação urbana é outra história. Sobre a... Não, mas é diferente. Deixa eu explicar, porque eu sou do ramo há 50 anos, eu sei, conheço a fundo o que aconteceu no projeto Faria Lima. Como é que funcionou o solo criado? Tem um monte de casinha velha que a prefeitura tinha que desapropriar e demolir para poder continuar a largura da avenida. Como é que ele resolveu o problema do pagamento da desapropriação? Por exemplo, sou construtor, eu derramo na moca, cujo coeficiente é 2 vezes. Então, veio o valor da casinha e ele aumenta o meu coeficiente proporcional ao valor que eu vou pagar a casinha. Então, a prefeitura não gastou nada, são as construtoras que pagaram pelas casinhas. Elas não deram dinheiro para a prefeitura desapropriar. Elas pagavam a desapropriação. E conseguiu. Não precisava necessariamente ele ter um projeto, um terreno, um prédio. Bastava das construtoras que tem terreno histórico. Né? Então, quanto que eu vou pagar dessa casinha? Eu vou pagar 200 mil. Então, divide os 200 mil pelo meu coeficiente e de repente vão ganhar mais 10%. Tem que fazer 2 vezes, vou fazer 2,10, 2,2. Então, é assim que resolveu o problema social. Então, a proposta de vocês é diferente. Vai criar um fundo para arrecadar dinheiro, quer dizer, já não basta a carga tributária, não vou pedir de pagar pelo percentual, pelo coeficiente que eu já paguei. Se eu comprei o terreno, eu já paguei pelo valor que ele vale no mercado. E estou pagando. Então, por isso que eu perguntei como é que fica o PTU. O exemplo que você deu do Cambuí. Com relação ao solo criado da Faria Lima, é dentro de um projeto de operação urbana. Né? Então, você tem 2 formas de cobrar a outorga onerosa. O solo criado é o termo antes do Estatuto da Cidade. Depois do Estatuto da Cidade, passou a ser chamado de outorga onerosa. Né? Tem 2 formas de você cobrar. Onerosa é onerosa. O solo criado é você criar é a outorga. Mais e negociar. É a outorga. É a outorga. Tá, mas é diferente. Mas agora deixa eu responder o senhor. O solo criado, ou a outorga onerosa, dentro da Operação Faria Lima, ela foi criada na operação urbana, ou seja, o dinheiro arrecadado na venda da outorga onerosa lá, que é no formato de CEPAC, certificado de adicional de construção, vai para o fundo da própria operação. Então, os recursos que você ganha naquela região delimitada ou numa lei específica, são gastos ali naquela região mesmo. Ao invés da pessoa, do construtor que vai fazer um conjunto de prédios ali naquela região, ao invés dele comprar o CEPAC, o que ele fez? Ele desapropriou aquelas pessoas, ele pagou o dinheiro e a prefeitura não gastou nada. É uma outra figura, dentro de uma operação urbana. Fora de uma operação urbana é outra conversa. Claro, mas é que é outro instrumento, você entendeu? Não dá pra gente discutir outorga tudo como se fosse a mesma coisa, porque é diferente. Por isso até que eles sugeriram 2 reuniões, uma para outorga e outra para operação urbana, porque são institutos semelhantes, mas a forma como você aplica o recurso faz bastante diferença, né? A questão do IPTU, o que a gente tem conversado com finanças e com algumas pessoas que já especialistas, que conhecem, não tem a redução, porque continua tendo o potencial construtivo. Na verdade, o Cambuí vai aumentar para 4. Uma vez que toda a cidade passa a ter 1, o valor do terreno de fato diminui. Né? O proprietário do terreno, não o empreendedor, o proprietário do terreno, num primeiro momento, tem... Eu acho justo. Já era 4, baixou para 3. Agora, o construtor tem interesse em fazer 4, ele paga pelos 25%. Tá certo? Paga pelo 1 a mais. E não onerar. Aí estamos negociando. Ela me dá uma vantagem. Eu passo do coeficiente, fazer 15 andares, eu passo fazer 20. Tá certo? Aí de andares já sai do escopo da lei do plano diretor. Aí já...
Convênio, Xerox? Não, faltou responder a Mônica. Mônica. Apesar que já falei um pouquinho, né, Mônica? Você falou de São Paulo, uma vez, há pouco tempo agora. Então, não sabe também como é que está lá. Todas as cidades do país estão ainda... se eu te falar, tem uma cidade que está redondinha, está tudo perfeito. Não tem. Não tem. Tem Curitiba, eu acho que é a mais adiantada, né, nessa questão. Mas todas elas estão trabalhando com essa coisa da outorga, e muito mais importante do que a arrecadação, muito mais, passando para quase todas, passando para. Não sei de cor para te falar aqui, não. Americana, não? Você comentou hoje comigo, em reunião, que a Americana, cidade próxima. Posso dar uns exemplos? Eu sugeriria, assim, para ser plano, fazer um levantamento real do que está acontecendo. Eu estou provando culturais em São Paulo, a prova americana. Americana é a prova fiz alguma coisa em Hortolândia, então a gente está vendo alguns exemplos de outorga. Vou dar um exemplo de Americana. Americana, ele tem o índice 1,5, a cidade inteira, e aí ele tem faixa de meio, então é 1 para 1,5 para 2, 2 para 2,5, 2 para 3, e os valores não são os mesmos. Quanto mais alto o coeficiente, o valor de contrapartida de outorga é menor. Então, só que a Americana, quando eles começaram isso daí, deu maior pau lá para o IPTU, que é o que o Serra está falando. Existe um problema sério nas cidades que não tem mapa de valor de IPTU. Você tem IPTU, por exemplo, em Cambuí, que é mais barato por metro quadrado do que lá no DIC, um tratamento novo. Então, o cara vai fazer a outorga, ele vai fazer a conta e vai continuar construindo em Cambuí aqui, não vai para lá quando vocês querem. Então, a Americana teve um problema sério no começo. Eles tiveram que parar tudo, rever todos os mapas de valores, adequar os preços com base nos novos coeficientes para aí a coisa começar a funcionar. Hortolândia, eles têm um determinado... tudo tem a ver com o que você quer com a outorga, né? Então, Hortolândia falou assim, bom, eu tenho um pedaço da cidade que eu quero, então eu vou pôr outorga ali, tudo vai ficar lá. Ele queria desenvolver HIS lá, aquela parte, então botou uma região lá, o outorga é só lá. Então quem quer fazer lá, e aí tem alguns mecanismos de abatimento, né? Para quem quer fazer coisa mais social, então quer aquele fator social lá, é uma dessas coisas. Então, para habitação de interesse social você não paga outorga, é isso. Certo? Curitiba é um negócio diferente, eles fizeram uma coisa que não chamava outorga na época, chamava só o criado, isso aí veio do Cali da França, né, começou lá, e eles adaptaram isso a umas coisas que eles precisavam. Então eles falavam assim, imóvel tombado, então o coeficiente dele, ele vai ter um coeficiente a mais porque o imóvel é tombado, ele pode transferir. Então lá funciona mais uma coisa de transferência de potencial do que de outorga. Então não é bem do jeito que é. Agora eu vou dar um exemplo de São Paulo. São Paulo está parado, porque eu tenho vários clientes lá, várias consultoras. Não é ter ouvido não, pode. Não, o que está acontecendo é o seguinte, isso é uma história que aconteceu em Nova York na década de 40, aconteceu a mesma coisa, fizeram a mesma coisa, começaram a cobrar os proprietários de terreno, de empreendedor, para financiar obras públicas, que é isso. Se você lê lá no Estatuto da Cidade, está lá, você pode cobrar o outorga onerosa para fazer os 9 itens que está no artigo 26. Fora daquilo você não pode usar. Você não pode pagar salário, você não pode pagar distribuidor, não pode fazer nada. O que você pode fazer? É um fundo. Habitação de interesse social, tem que fazer essas coisas. São Paulo, no plano diretor de 2014. No final de 2014, teve uma enxurrada de protocolo de projeto de São Paulo para fugir disso daí. Então, tudo que você vê hoje em São Paulo são esses projetos que foram aprovados em 2014. Não tem nenhum, se tiver um ou dois lá, circulando muito. Por quê? Ele faz a conta, eu já liguei para vários dele, como é que está isso? Vocês estão fazendo, a gente até fez estudo, então manda o terreno, vai dar isso. O cara vai fazer a conta, dá 1,5 vezes o terreno, 2 vezes o terreno. Então, o preço da outorga? Acaba dando 2, 3 vezes o preço do terreno, do que ele já está no mercado. Né? Então, o que a gente precisava entender é um pouquinho assim, eu iria com muita calma nisso aí, eu faria um negócio muito devagar, muito localizado, eu faria uma experiência, eu não soltaria isso para a cidade inteira. Assim,
de baixar tudo de uma vez, eu tentaria um meio termo, eu não sei, sabe por quê? Lá em São Paulo, como é que está acontecendo? Todos os donos de terreno, você tem que imaginar assim, que o terreno é uma mercadoria que tem uma coisa diferente que é o lugar dela. Localização. Entendeu? Então, se uma cadeira, um sapato, ele vai para onde você vende, o imóvel não. Então, ele tem uma condição de preço que é o lugar, que é a sua localização dele. Então, em São Paulo, o que está acontecendo? Os donos de terreno, que achavam que iam ganhar tanto lá com a venda do terreno no empreendimento, o empreendedor chega lá, oferece um tanto pelo terreno dele. Aí ele faz a conta outorga, ele tem que oferecer menos para viabilizar, porque quem manda não é a prefeitura, não é o dono do terreno e não é o empreendedor. É o mercado. Quem manda é o cara que compra o imóvel. Tá certo? Se não chegar nesse preço, esquece, vai micar essa outorga, vai micar tudo. Então vocês não vão conseguir, não vão arrecadar, não vai. São Paulo está engessado, ninguém fala nada. Exatamente. Por isso que eu falei que vai me dar um exemplo. Entendeu? São Paulo Ninguém tá fala parado. nada lá, mas é bom checar isso aí. Está parado lá. Então acontecem algumas aprovações muito pequenas de HIS. Então o que está acontecendo? Estão aprovando HIS que não paga outorga. Então as consultoras ligam lá para mim e falam, você faz HIS, você faz ZEI, você faz isso aqui? Faço. Então são apartamentos de 40 metros, 44, programa Minha Casa Minha Vida, é isso que está rolando. E estão contando com o dinheiro do governo, porque esses programas são pagos pelo governo, o governo não tem dinheiro. O governo federal não tem dinheiro. Né? E na outra ponta são as construções dos eixos, que aí não tem limite, o coeficiente é 5, 7, o diabo. Então, nesses eixos só entra o Odebrecht, entra o AES, só entra essa empresa. Porque o capital é muito grande, não dá para ir lá e construir um predinho no eixo, não dá. Porque o outorga que ele tem que pagar também não é barato. Esses terrenos são os mais valorizados, tem mais procura. Agora, se você fizer um eixo desse aí, pega a Moreiras lá, o preço do terreno vai lá para cima do mercado. Agora que todo mundo foi para lá para construir. Entendeu? Então, isso é uma coisa muito complicada, assim, eu acho, nas outras cidades, que, por exemplo, a Americana fez um negócio mais light, assim, entendeu? Então a gente está fazendo lá, na periferia você paga um terreno de 5 metros, você paga 100 mil reais de outorga. Isso não vai atrapalhar em nada. Não é significativo. Eu acho que deveria ser isso, entendeu? Aonde? Americana. Então, assim, eu acho que deveria ser um negócio pequeno no começo, né? A cidade vai arrecadar, nós vamos sentir o que acontece, vai ter que adaptar o mapa de valores, eu acho. A gente está não vai ter jeito, não começar vai dar a pau. Isso vai dar briga. Posso falar então, resumindo o que eu estou falando? Tem que fazer um negócio que amanhã a gente não tenha a obra embargada pelo Ministério Público. A gente está de segurança jurídica para poder trabalhar em paz. Como eu falei na rua, é isso aí. Não adianta criar novidade e passar e jogar nas costas do empreendedor e tem mesmo que ele absorva isso, vai ver o Ministério Público, vai ter denúncia, vai ter reclamações, isso não vai ter. E vai ter briga na justiça que vai atrapalhar a vida do prefeito. Isso tem como sim, né? Eu queria falar sobre... Eu acho o seguinte, nós falamos assim, por exemplo, ir devagar, né? Fazer uma experiência, uma área. Eu acho que o índice ele tinha que ser diminuído gradativamente. Não dá para assinar a lei e no dia seguinte cair tudo para índice 1. Porque vai ter que ser ao mesmo tempo abaixar o valor venal, abaixar o IPTU. A cidade vai ter que abrir mão de dinheiro. Agora, se for gradativo, se for gradativo, por exemplo, plano diretor 10 anos. Então a gente, por exemplo, em um ano e meio, 2 anos, abaixa o índice de 5 para 4. Abaixa hoje de 4 para 3. E não precisa baixar para a cidade toda. Você não precisa ter um índice por exemplo, onde você já tem índice 1 e vai passar para índice 4, já passa a cobrar o outorga. Onde é índice 1 passa para 2, já passa a cobrar o outorga. Agora, onde é índice 5, 2 anos vai baixar para 4. Mais 2 anos vai baixar para 3. Aí vai cobrar a outorga de 1, vai cobrar a outorga de 2 depois. Então, em 10 anos nós teríamos, ou 8 anos, nós teríamos a cidade toda com índice 1.
Mas isso ia ser feito e preparada para isso. Só queria lembrar uma coisa que quem mesmo que comentou, que o valor do terreno é dado pela sua localização. Isso não há lei que mude de lugar. Não. Só para lembrar, não, só tem isso, mas também tem o potencial que ele tem. Por exemplo, se vocês passarem, por exemplo, a lei foi aprovada em civil, quem tem imóvel tombado, perdeu tudo. Porque o valor do imóvel tombado é em cima do coeficiente de aproveitamento. A gente demorou 20 anos para aprovar no DEPAC a lei de transferência de potencial construtivo. Mas os bens tombados continuariam com esse potencial. O básico seria o máximo, vamos dizer. Os bens tombados continuam com essa... Por exemplo, se a gente comprar o potencial do bem tombado, a gente vai poder aplicar no índice sem pagar a outorga? Claro, isso, sem pagar a outorga, porque você já comprou. Isso fica muito claro. É uma das formas de você ter o potencial a mais. Ou você vem aqui na prefeitura e compra a outorga, ou você vai num proprietário de bem tombado e compra aquela metragem. De algum jeito você está lá com aquele certificado de potencial Só registrado. queria fazer Não, com certeza. É que a gente está desenhando, mas isso está bem claro. Não, quer dizer, nós estamos na conversa. fazer um comentário para a gente começar o só segundo um comentário a respeito da Conceição, a respeito da localização. É evidente, o preço do terreno, o que eu quis dizer é o seguinte, que não existe a mobilidade, é uma coisa imóvel que ele está lá, ele depende do lugar onde ele está. Então, se você leva a infra para esse lugar, o terreno, esse terreno por estar lá com infra lá, o preço dele vai subir. Né? Então, fazendo uma coisa inversa dessa centralidade, então, por exemplo, você vai cobrar caro, ou você vai cobrar o outorga, um coeficiente alto da área central que já tem infra. Mas se você levar a infra para esses pontos longes, o terreno vai subir de preço lá também. Vai também. Então, é por isso que depende da localização, você tem que levar as coisas até ele. Né? E se a gente for pensar, a valorização dada pelo zoneamento é que é uma coisa esdrúxula, é uma canetada. Então, numa canetada, eu digo que você vai ganhar mais e você menos. E não tem relação nem com a infraestrutura existente. Porque a contrapartida não é regulamentada, Conceição. Porque se ela fosse regulamentada por é lei, isso não acontecia. Isso que o solo criado. Eu acho que a outorga é uma tentativa de... É um mecanismo que torna mais equânime essas questões. Então, eu acho que todas essas questões que nós estamos discutindo é importante, mas é importante que a gente reflita sobre essas coisas também. Conceição, da mesma maneira que nós tivemos terrenos aí, no Alto Parque Taquaral, que mudaram o zoneamento na Câmara de Uote, foi uma quadra. É embarcado. Aí foi, não, mas foi uma canetada que foi dada aqui. Não foi canetada, foi outra coisa. Vamos começar o valor do terreno fim do fim. Eu também não acho que o zoneamento seja um bom instrumento. Não acho que o zoneamento seja um bom instrumento de planejamento urbano. Eu também não vejo como, assim, do jeito de fazendo de uma vez uma tacada só, essa coisa da outorga funcione. Então, acho que é uma questão de ajustar essas coisas. O FUAD. É o Fábio que está coordenando isso. Gisela, por favor. Legal. Vamos começar o segundo bloco. Bom, gente, eu queria falar 3 pontos. Primeiro, parabéns pela coragem, a primeira briga, né, de pôr isso na pauta. A gente só entende o solo criado se a gente entender a reforma urbana. Porque o objetivo de qualquer instrumento é exatamente mexer no mercado imobiliário. Então, achar que dá para fazer plano diretor, estado da cidade, com todo esse discurso, sem a gente trabalhar com o mercado, então a gente está brincando de qualquer outra coisa sem ser isso. Então, o objetivo tanto do PTU como principalmente do solo criado, é exatamente por que eu tenho que interferir no mercado? Para abaixar o preço dos imóveis construídos ou do terreno para democratizar a terra. Isso é o princípio. Então, se eu não entender e não ter outra mentalidade, então a gente vai continuar fazendo plano diretor do jeito que sempre fez. Então, acho que a gente só consegue entender esse instrumento se ele tiver esse objetivo. Né? Então, por isso que tem que realmente conversar com o mercado imobiliário. Outra coisa que eu queria falar é que todos os casos que eu conheço, realmente pela área construída total, o cálculo que é feito exatamente para não ficar, a gente errar na questão do zoneamento, que é tudo
caso a caso, pingo a pingo, então a cobrança é pela área total, mexe nos índices, mas é para a área total construída. Em relação a, só para tentar explicar, assim, elucidar um pouco, mas o meu terreno no Cambuí, o IPTU vai abaixar ou não vai abaixar? Esses instrumentos do Estatuto, eles têm como, a gente tem que entender que toda valorização urbana, exatamente pela localização, ela se valorizou não porque o proprietário investiu naquele terreno, muito pelo contrário, porque a produção do espaço, que é coletiva, que vem pela infraestrutura pública, que vem pelo vizinho que construiu o prédio da frente, que construiu o supermercado, isso que faz a localização e valoriza seu terreno. Mas quem faz a infraestrutura pública? É o empreendedor. Hoje em dia, a contrapartida para construir um prédio, quem faz tudo? A infraestrutura pública é o empreendedor? Sim. Hoje em dia, a contrapartida é altíssima. Mas essa contrapartida, que não é o suficiente, porque assim, olha lá, eu tenho um terreno, não tenho vários terrenos, e não preciso construir aqui. Eu posso deixar, inclusive, para o meu neto. A história das fazendas, que foi valorizando, a cidade foi chegando, o investimento de localização, aquela localização, não foi o investidor que fez, foi a produção da cidade que aquilo englobou, aquela fazenda virou. Chegou lá, então qualquer proprietário, você. Não. Então, do Cambuí. Por que o Cambuí é valorizado? A valorização do terreno do Cambuí faz parte de todo mundo que construiu no Cambuí, do vizinho, do lote da frente, de trás, da localização que ele está na cidade e da produção desse espaço que é feita por investimento público e privado. Não é o empreendedor lá que está com o terreno. Entendeu? Então, essa valorização do terreno, que há 20 anos atrás custava 10x, hoje custa 20x, né? E a gente está muito acostumado, nós, os proprietários, o corpo técnico, a sociedade em geral, que fala assim, não, mas isso é normal. Qualquer instrumento da reforma urbana, ela vem reverter essa lógica. Então, se eu quiser ganhar dinheiro, não é com a especulação, com a valorização imobiliária. Então, eu não estou... Porque... O que eu faço? A valorização daquele terreno, ela é produzida por uma produção do espaço que é público e privado, que é construída coletivamente. É diferente de, eu vou empreender, eu vou tentar investir. A valorização do terreno, que eu estou dizendo, o terreno sem fazer nada. Né? A localização do terreno. Não estou falando do cara que está lá construindo, está investindo. Então, a gente tem que entender nesse sentido. A última coisa que eu queria falar é... O exemplo da Operação Faria Lima é o exemplo mais... Aliás, todas as operações Faria Lima, operações urbanas, são extremamente criticadas, porque para a cidade ela reverte muito pouco. Então, eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado e não acho que ele é um exemplo de sucesso do interesse coletivo. Não, mas porque foi colocada como exemplo. E a terceira coisa que eu acho mais importante nessa discussão, eu acho super interessante, realmente, como a Conceição falou, eu vou adensar, eu vou permitir o adensamento não por uma canetada, mas porque está vinculado com uma localização que eu ainda vou criar com os eixos de transporte, as novas centralidades. Acho que a partir do momento que esse investimento também tiver, fica mais fácil eu cobrar o solo criado. Bom, eu acho que não dá para a gente pensar em adensamento, ou principalmente no pós-solo criado, se a gente não discutir perímetro urbano e acabar com esse absurdo que é esse perímetro urbano flexível dessa cidade. Todo e qualquer empreendedor, se eu tiver solo criado e tiver essa parafernália, esse escândalo que eu acho que é esse perímetro, essa lógica do perímetro aqui, o rural que vira ambiental e pode tudo, esse discurso de densidade sustentável que só serve para condomínio fechado, todo o mercado imobiliário vai fazer só condomínio fechado. Então assim, ou a gente... Fora do perímetro, você diz? Não, porque assim, se eu cobrar solo criado, né, porque isso tem resistência em qualquer cidade, se eu cobrar solo criado e não discutir o adensamento e liberar, né, essa flexibilização do perímetro pela lei atual, é lógico que eu, como empreendedor, falo, para que eu vou pagar outorga se eu posso fazer condomínio fechado a cada 30% do rural? Daqueles 30%. Lógico, então todo o mercado imobiliário a gente vai expandir cada vez mais. Então a lógica de adensamento vai ser um tiro no pé.
Porque a gente não vai adensar e, pelo contrário, vai espraiar ainda mais. Então, só tem sentido a gente discutir o adensamento porque São Carlos fez isso. São Carlos pôs o solo criado e triplicou o perímetro. Só o investimento do Dama está maior do que São Carlos construiu em 100 anos. Então fica meio sem... Contraditório. Fica extremamente contraditório. Então essa discussão, porque lógico o mercado vai aonde ele tem mais facilidade, é legítimo do mercado fazer isso. Então, São Paulo está parado por quê? Para os olhos da reforma urbana e do estatuto, é exatamente o ponto de inflexão. Ele está parado até o preço do terreno abaixar, chegar numa situação real, não aconteceu o que aconteceu nos Estados Unidos e não na Espanha, porque o preço do terreno ele tem que ser o preço, é a função social da cidade, exatamente para ser cidade, não para ser valorizado. Então, o efeito, o impacto, se a gente for olhar a aplicação do instrumento para o objetivo da reforma urbana, está corretíssimo. Ele está no ponto de inflexão. Ou paga real, porque a gente é muito mais Bolívia do que Suíça. Então, assim, ou o mercado, ou a cidade serve para a população brasileira real, que precisa morar, precisa pagar algum preço acessível, e daí quem consegue comprar terra hoje urbana, construir apartamento? Vai acabar, senão a gente vai pegar um monte de financiamento e vai virar Espanha. E daí, mesmo o capital imobiliário que a gente tem não vai valer nada, porque ninguém vai ter condições de pagar nada. Então, a gente olhando o efeito do instrumento de São Paulo, ele está no momento de conversão, que é o efeito de qualquer instrumento PTU progressivo da reforma urbana baixar. Então, se a gente não entender que esse é um instrumento, vai ter outros, né, Érica? Todos têm o objetivo de interferir no mercado imobiliário. É esse o objetivo final, isso tem que ser muito claro. Tem que ser muito claro, porque se não dá para ser, não tem meio termo. Ou a gente não aplica instrumento nenhum, pode ser que seja a opção de Campinas, ou um monte de cidade, tem um monte de plano diretor discursivo que não aplica nada, está tudo lá no genérico, porque não enfrentou o mercado, não enfrentou essa conversa. Então, eu queria parabenizar e reforçar essa questão da expansão urbana, porque senão vai ser um tiro no pé.